Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série de estudos bíblicos no Sermão do Monte, hoje em Mateus capítulo 5, versículos 33 a 48. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor nesse trecho. Diz o seguinte: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, porque você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito, ame ao seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como o Pai é perfeito, o Pai Celestial de vocês. Meus queridos, nós vemos aqui na sequência das apresentações, dos assuntos aqui que Jesus vem trazendo de forma muito prática para os seus discípulos, a questão do juramento. Os judeus tinham naquela época um comportamento meio estranho, né? Eles juravam por tudo quanto era coisa sagrada, né? Então, até um tempo atrás, a gente ouvia muito falar, né? Eu juro por tudo que há de mais sagrado. Eu juro por isso, juro por aquilo, né? Então, a pessoa fazia um juramento empenhando a sua palavra. Mas é interessante que a pessoa empenhava a sua palavra de acordo com aquilo que era um fator externo, né? Ou seja, eu juro eu juro pelo sol que nasce todo dia. Mas espera aí, você tem controle sobre essa questão? Se você estiver mentindo sobre isso, né, o sol vai parar de nascer? Né? Então é importante que o pessoal entenda, né, qual é esse contexto aqui. Né? As pessoas estavam jurando por Deus, por exemplo, mas será que o judeu ele tem controle sobre Deus? Né? Eu juro por Deus que essa palavra que eu estou dizendo é verdadeira e, na verdade, ele não tem um controle. Se ele estiver mentindo, as coisas não vão mudar simplesmente porque ele estava mentindo ali. Né? Ao contrário, as pessoas vão apenas descobrir o caráter da pessoa. Né? Então, o que Jesus estava dizendo era o seguinte: não façam juramentos. Não adianta você empenhar sua palavra se você não vai cumprir. Não adianta você jurar por isso ou aquilo. Quando eu era criança tinha um juramento meio esquisito, né? A gente jurava pela mãe mortinha atrás da porta, né? A gente falava assim, eu juro pela minha mãe mortinha atrás da porta. Isso é muito esquisito, né? Mas vamos lá. Não tem como você jurar por uma coisa que é externa. Você está empenhando a sua palavra. E o empenhar a sua palavra, é importante que você, e ao empenhar a sua palavra, né, você honre a sua palavra. É importante que você cumpra a sua palavra. Isso servirá de testemunho para as pessoas que ainda não creem, porque verão o compromisso que você tem primeiro com Deus e consigo mesmo, empenhando e honrando a sua palavra. O sim tem que ser o sim. Se você disser que vai, vá e faça. Se você disser que não, vá e não faça. Né? E o que passar disso vem do maligno. Então a dúvida, a incerteza, aquela coisa de ficar assim em cima do muro, né? Aquela questão de não se decidir por algo é coisa do maligno. Claro que eu estou falando aqui, gente, de palavras pronunciadas, né? Então a gente precisa tomar bastante cuidado com aquilo que é indecisão, com aquilo que vem realmente do maligno, né? Aquilo que nos coloca para perto de Deus, né? Ou nos afasta.
né? Então não tem esse meio termo, não tem essa questão da dúvida. É importante que nós honremos a nossa palavra quando nós falarmos alguma coisa, que a gente cumpra até o final. E era esse assunto, né, que Jesus queria trazer para os seus discípulos. Não faça juramentos, ao contrário, né, honre a sua palavra, que as pessoas possam confiar naquilo que você diz e não nos seus juramentos, né? Quem fica jurando por isso, por aquilo, acaba se enrolando nas palavras. Depois, o tema abordado por Jesus é o tema da resistência ao perverso. Muita gente, né, muitas Bíblias trazem aqui até o grande tema estudado aqui como vingança, né? Então, a gente precisa entender um pouquinho mais profundamente aqui, né? No Antigo Testamento, a gente vê que era olho por olho, dente por dente, né? Então, isso tá escrito assim de uma forma muito clara, né? Em Êxodo 21:14, Levítico 24:20, Deuteronômio, enfim, na Torá, existe esse termo, né? Olho por olho, dente por dente, né? Se você matou, você precisa morrer. Se você roubou, você precisa devolver 4 vezes mais e, além disso, ainda pagar. Enfim, né? Então, tem todas essas questões. O que Jesus estava dizendo era o seguinte: essa questão de olho por olho, dente por dente, só traz mais problema. Sabe por quê? Quando você faz essa lei da retribuição, né? Essa justiça que retribui na mesma moeda, que paga na mesma moeda, o mal ele é pago com o mal, né? Então as pessoas vão perpetuando essa maldade. Por isso é importante que o ciclo seja rompido. E aí Jesus vem com esse novo conceito. Vamos romper com esse ciclo de perversidade. Vamos romper com esse ciclo de maldade, né? Então, pratique o bem, né? E aí ele traz 3 ilustrações aqui, né? Se alguém te bater na face, então dá outra, né? Será que Jesus estava querendo ensinar os seus discípulos a serem passivos ou ensinar a apanhar aqui no UFC de Deus? Não é isso, gente. É que a questão toda está na retribuição. Você não vai pagar na mesma moeda, né? Então, se alguém lhe bateu na face, dê a outra face. Se alguém te processar e querendo tomar a tua túnica, deixa que leve a capa. Não pague na mesma moeda. Não fique com esse ódio dentro do coração remoendo. Se alguém te obriga a caminhar 1 milha, vá com ele 2, né? Então, ou seja, faça com que as coisas sejam diferentes, né? Seja um agente de transformação, seja um pacificador, mude esse ciclo, né? Rompa com esse ciclo de violência, esse ciclo de pecado, esse ciclo de perversidade. E o texto que segue é uma continuação desse, na verdade, né? Então, o texto diz: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo, mas odeie o seu inimigo, né? E eu digo, amem os seus inimigos e orem por eles. Olha só que interessante. Orar por aqueles que perseguem. Jesus vem para romper com todo tipo de padrão, né, comportamental daquela época, né? Ele vem trazer aqui um novo conceito de paz, né? A violência, ela nasce, na verdade, na fraqueza, né? A pessoa que é forte, a pessoa que consegue viver aí na vida cristã, ela ama, e amar é servir de acordo com a necessidade. O fraco, ele vai pensar somente em si mesmo e ele vai passar a ferir os outros para se defender. Ou seja, a pessoa que é fraca, ela apela para a violência. A pessoa que não consegue se conter, ou incontinente, né, ele acaba apelando para a violência e fazendo com que a maldade seja perpetuada. Jesus diz: orem por aqueles que os perseguem. Então, é fácil você amar os seus amigos, é fácil amar aquelas pessoas que estão próximas a você, que você gosta, que são pessoas que fazem carinho, fazem tudo de bom para você. Agora, o difícil é orar, o difícil é servir os inimigos. E Jesus quis mostrar com isso que o amor, né, esse rompimento desse ciclo de maldade, faz com que os venenos das nossas atitudes sejam transformados, sejam anulados.
E aí nós vamos experimentar esse pagamento do mal com o bem. Nós vamos experimentar uma paz diferente, né? E Jesus dá 3 motivos pelos quais nós precisamos orar pelos nossos inimigos e amá-los, né? Em primeiro lugar, esse amor, né, e a oração pelos nossos inimigos, o serviço pelos nossos inimigos vai nos conduzir à maturidade, né? Assim como o sol nasce sobre justos e injustos, né? Deus faz com que a gente cresça, né? Deus faz com que a gente experimente essa maturidade na vida cristã. Em segundo lugar, é uma prática divina. Deus, ele deseja que essa prática seja a prática comum no meio dos cristãos, né? Então Jesus estava ensinando isso. Em terceiro lugar, é um testemunho, porque as pessoas que não conhecem a Deus vão ver a possibilidade vão vislumbrar essa possibilidade de conhecerem a Deus também, de poderem estar próximas ao Pai. Sejam perfeitos como o Pai Celestial de vocês é perfeito. Então vai ser um testemunho, nós vamos deixar a glória de Deus brilhar e as outras pessoas vão ver como Deus deseja que a gente atue na sociedade, amando não apenas aqueles que te amam, mas amando também os inimigos, orando e servindo a todos eles. Amém? Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa derramar chuva, né, sobre justos e injustos, mas que Ele possa derramar mais chuva aí sobre a sua vida, chuva de bênçãos, chuva sem medida, e que a gente também tenha esse comportamento cristão, essa chamada, essa firmeza para continuarmos nos caminhos do Senhor. Forte abraço, até o próximo vídeo. Tamo junto. Tchau.